Oi, saudações queridos, tudo bem? Bom, hoje me despertou, hoje me despertou uma curiosidade nesse assunto que eu vou tocar aqui nesse vídeo, num post de um irmão meu em Cristo sobre os 12 apóstolos. A gente vê ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 2, ou no finalzinho do capítulo 1, onde Pedro começa a falar sobre a questão de levantar outro apóstolo no lugar de Judas. Então ele começa a dar as orientações de como eles iriam escolher, né? Creio eu que Pedro foi muito coerente nessa questão de escolher esse apóstolo. Que primeiro, ele começa a alavancar as qualificações de como seria uma pessoa que deveria ser escolhida como apóstolo. E ele coloca que a pessoa que deveria ser escolhida como apóstolo, ele alavanca as seguintes características. Que deveria ter acompanhado Cristo no seu ministério, que deveria ter seguido Cristo em todo o seu ministério, que deveria ter visto, quer dizer, testemunho ocular do que aconteceu com Cristo, certo? Ter visto o sofrimento de Cristo, ter visto Cristo ser crucificado e também na ressurreição, quando Cristo apareceu para os seus apóstolos e discípulos, certo? Ainda mais quando Cristo aparece naquela passagem de Lucas, onde ele aparece para os 12, para os 11, né, para os 11 apóstolos, e mais para 100 e poucos discípulos que estavam reunidos numa casa. Ele se colocou ao meio, se transportou ao meio deles ali e apareceu para todo mundo. Veja que Pedro é cauteloso em colocar essas, digamos, essas características, essas qualificações, tá? Então levanta o nome de Matias e, se eu não me engano, de Barsabás, e foi escolhido Matias, né? Muita gente critica porque diz que foi escolhido na sorte. Eu acredito que não foi sorte. Eu acredito que deveria ter sido escolhido realmente Matias. E essa história de sorte, o pessoal o pessoal aí que quer respaldar o apostolado de Paulo, que fala que onde já se viu escolher um apóstolo na sorte. Bom, foi escolhido na sorte, mas pelo menos Matias tem as qualificações que Pedro ele alavancou, que Pedro colocou ali em ordem, né? Colocou as características para ser chamado, o que deveria ter sido escolhido, ser chamado de apóstolo. Então ele colocou as qualificações. Muito melhor que Paulo, né? Que Paulo aparece aí, primeiro que trocando de nome. Jesus não trocou o nome de Paulo. Quando Jesus toca no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos em Paulo, Jesus aparece numa visão em sonho para Ananias e diz: Ananias, você vai na rua tal, você vai colocar as mãos, vai pôr as mãos sobre os olhos dessa pessoa, e ele para mim é um vaso escolhido, é um instrumento escolhido. Mas Jesus não chamou Paulo de apóstolo e muito menos trocou o nome dele. Que coisa, né? Não tem respaldo nas cartas aí dos apóstolos e muito menos nos relatos de Lucas que foi Jesus que chamou Paulo de apóstolo, ou até mesmo colocou ele como, ou trocou o nome dele simplesmente de uma passagem era Saulo e para outra Lucas em Atos dos Apóstolos relata como Saulo, de Saulo para Paulo. Não tem embasamento em lugar nenhum na história aonde foi que Paulo trocou de nome, né? O Saulo, Shaul, era o nome dele, né, no hebraico, né? Shaul. E ele mudou para Paulo.
de Saulo para Paulo. Não é relato nenhum na história, na história contada em fora das cartas, e muito menos na essência das cartas, que onde Cristo chamou Paulo de apóstolo, ou que Cristo trocou o nome de Shaul, que era Saulo, para Paulo. Pois é. Mais tarde, João escreve em Apocalipse, né, que Apocalipse no capítulo 21, onde João recebe a revelação do Apocalipse, né, e aparece a visão da Nova Jerusalém para ele, onde ele relata que em 12 pilares da Nova Jerusalém existiu o nome dos 12 apóstolos. Quem será, né? Porque temos aí também o Judas Iscariotes. Ele não foi chamado de ex-apóstolo, ele era apóstolo. Ele andou com Cristo. Ele viu o sofrimento de Cristo, ele viu a morte de Cristo, só não viu a ressurreição. Mas ele era apóstolo, ele foi escolhido pelo próprio Cristo. Credencial é essa que ser humano nenhum vai poder tirar. Agora, temos Matias, que foi escolhido. E no capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 14, Lucas fala que quando os apóstolos Paulo e Barnabé, podem olhar lá, aparecem, né, como apóstolos nos relatos de Lucas. Lucas deve ter relatado isso porque provavelmente eles, tanto Paulo como Barnabé, se apresentavam como apóstolos. Porque muito me estranha Lucas ter relatado isso dele, só dele. Ah, não, eu vou colocar eles dois como apóstolos. Estranho. Muito estranho. A questão é o seguinte: as 12 colunas que João relata no capítulo 21 de Apocalipse, essas 12 colunas tinham o nome dos 12 apóstolos. Agora eu pergunto para vocês, quando é que foi que João chamou Paulo de apóstolo? Nunca. Pedro, quando vai se direcionar à pessoa de Saulo, que não sei como aí, não há uma explicativa sóbria para ter mudado o nome dele para Paulo, Pedro chama ele de irmão Paulo, ou aqui naquele tempo, né, irmão Shaul. Provavelmente Pedro não chamou ele de Paulo, né? E aí eu volto a bater na tecla de novo. Olha que interessante. As 12 colunas que o apóstolo João viu na revelação do Apocalipse. Ou nós vamos acreditar que por uma auto-intitulação de Paulo, ele entrou nessas 12 colunas tirando Matias, não sei com que autoridade, passando por cima até dos primórdios, dos pós-cursores de Cristo, que eram os próprios apóstolos, passando por cima até da ordem de Pedro, que reuniu ali para escolher Matias. Ou ele arranca Matias, ou Paulo arranca Matias para entrar no lugar, ou acreditamos que o lugar sempre foi de Judas, que nem Matias, ou nós vamos ter que tirar Matias e Judas para colocar Paulo e Barnabé, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14. Porque lá, o próprio Lucas, em seu relato, está chamando os dois de apóstolos. Que coisa, né? O mais estranho é que todos esses cargos, incluindo até o apostolado, que Paulo protege tanto como dom, né? Eu acredito que os apóstolos tiveram seus dons, sim, mas eu acredito em 12. Eu não acredito em 14, não acredito em 15, eu acredito em 12, como está relatado na revelação do Apocalipse de João, no capítulo 21, onde ele fala que as 12 colunas da Nova Jerusalém tinham o nome de 12 apóstolos. Eu acredito em 12, nenhum a mais, nenhum a menos. Certo? E eu acredito
Eu acredito que nada vai mudar isso. Mas, em questão a Paulo ser chamado de... ele ter se intitulado apóstolo, dizendo que numa revelação mística, que foi Cristo que revelou isso para ele, olha, não tem base. Não tem base. É Paulo dizendo e escrevendo de Paulo. O mais interessante de tudo isso é que entre essas controvérsias de Paulo eu encontro uma maior ainda. O fato de Cristo, o dono da igreja, aquele que é o legislador da igreja, é o Cristo o que rege as normas e as diretrizes da igreja e os mandamentos da igreja, o eu sou, o verbo encarnado, Deus, aqui conosco, o Emmanuel, ele disse que ninguém era para ser chamado de pai, que nós tínhamos um único pai. Ninguém era para ser chamado de mestre, porque a gente tinha o nosso único mestre, o Cristo. Ninguém chameis de guia, porque um só é o guia, o Cristo, o Messias. E todos vós sois irmãos, colocando todo mundo em igualdade, sem cargo nenhum. Quando Pedro toca na palavra presbítero, que no grego significa o mais velho, o mais experiente, o que lidera, o que tinha mais tempo de experiência, né? Nada mais é que apenas um pronome. É um pronome. É um adjetivo dizendo que o mais velho deveria instruir os mais novos. Quer dizer, o irmão mais velho instruiria os irmãos mais novos. Mas não, apenas um único mestre, um único pastor. Cristo. Aí vem Paulo e coloca, para uns foi escolhido, foi dado os dons do apóstolo, dom do mestrado, dom da revelação, e dom disso, e dom do obreiro, e não sei o quê. E sendo que Cristo não dividiu a igreja dele assim. Ele colocou todo mundo em igualdade. Mas os mais velhos ensinam os mais novos a irem para o verdadeiro pastor. Ensinam as ovelhas mais velhas, ensinam às ovelhas mais novas o caminho do aprisco. Aí vem Paulo e já começa a intitular cargos dentro da igreja. Perigoso. Muito perigoso. Principalmente quando é tocado na questão do apostolado. Amados, eu venho fazer esse vídeo com muita cautela. O que as escrituras, como Cristo chamou de Gênesis a Malaquias, relatavam o caminho que Cristo iria tomar para a cruz. O sacrifício, apontava para o sacrifício. Mas antes de ser sacrificado e após a sua ressurreição, nós não podemos colocar nada mais, nada menos que os relatos que os próprios apóstolos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João fizeram seus evangelhos, né, muita parte histórica, mas contando como Cristo tomou o seu ministério e deixou as suas ordens, e temos depois cartas de recomendações para as igrejas locais daquele tempo. O mais estranho é que nenhum dos verdadeiros apóstolos de Cristo considerou Paulo como apóstolo, e muito menos deixaram de lado a questão das ordens de Jesus para a igreja. Os apóstolos não tocaram em cargo dentro da igreja. Aí vem Paulo com uma revelação mística, dizendo que ele, não sei se ele subiu ao terceiro céu, que recebeu isso, que Cristo chamou ele de apóstolo. É estranho. Porque daí, então, se eu me autotitular apóstolo agora e dizer que foi uma revelação, vocês têm que acreditar em mim? É eu falando de mim mesmo? Não é isso? Muito cuidado, irmãos. Cuidado com essa parte mística. Cuidado. Porque Cristo, ele deu uma certa ordem para a igreja. Paulo deu outra. Eu vou ficar com Cristo. Ele é o dono da igreja. Ele é o legislador. Foi ele que foi para a cruz. Ele deu a vida pelas suas...
Ele deu a vida dele por nossas vidas. Ele é o ganhador do prêmio maior. A igreja é dele, e quem dá ordem na igreja dele é somente ele. Paulo não dá ordem. Paulo, ele não é legislador no lugar de Cristo. Ok, amados? Fico por aqui. Raciocínio, graça e paz. E que o Senhor abençoe muito a mente de vocês sobre essa reflexão desse vídeo. Ok? Graça e paz e que o Senhor abençoe vocês.